Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão, agora o primeiro domingo do Advento. Estamos no ano litúrgico B, São Marcos, nosso primeiro encontro. Com a liturgia desta semana, estamos iniciando o ano B, São Marcos, com o tempo do Advento, em preparação para a celebração do Natal do Senhor Jesus. Na história da salvação, Deus escolheu o povo de Israel e foi se revelando nesta história o seu projeto salvador. Ele é o Deus Salvador, que procurava revelar e mostrar à humanidade seu caminho de vida. Mas o povo de Deus não foi fiel. Não foi fiel a este Deus que o elegeu. De muitos modos, se afastou da aliança. Rompeu com o compromisso que lhe havia prometido a viver com seu próprio Deus. Mas o próprio Deus abandonou seu povo à sorte, às suas escolhas, quando eles romperam com a aliança. O povo rompeu com a aliança. Não foi Javé. Ele continuou fiel à sua aliança. Depois de experimentar as derrotas sem Deus, eles voltam e encontram perdão e misericórdia divina por meio da conversão, lembrando a aliança e a eleição, renovando assim o pacto que haviam feito com seu próprio Deus. Esta atitude de Deus deixar seu povo abandonar a sua própria sorte por escolha de servir outros deuses, chamamos de castigo. O povo que ficou sem a presença de Deus e sua aliança, cai em seus pecados, encontra a dor e a destruição. Os profetas na história da salvação convidavam o povo para voltar à aliança, pedindo perdão dos pecados que fez com que o povo se afastasse de Deus, buscando a reconciliação, refazendo as promessas da aliança que o próprio Deus Javé fez com seu povo eleito. Ao mesmo tempo, os profetas encorajavam o povo de Israel a voltar, a retomar a aliança, a fazer novamente a busca da fidelidade. Confiando na fidelidade divina e com a segurança de que seriam atendidos em suas preces, aclamaram o dia da redenção. Nunca se ouviu dizer, nem chegou aos ouvidos de ninguém, jamais olhos viram, que um Deus, exceto tu, tenha feito tanto pelos que nele esperam. A mesma esperança nos impulsiona, a nós cristãos, à espera da manifestação definitiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos um tempo de decisão que deve ser marcado pela vigilância. No Advento temos duas expectativas. A primeira, escatológica, a vinda no fim dos tempos da pessoa de Jesus. Fim que significa plenitude, isto é, uma plenitude que ainda não está presente, mas que, já sabemos, aconteceu, e já está presente no tempo da paciência de Deus. A segunda vinda, o Advento, já aconteceu quando o Filho amado se fez homem e nasceu de Maria em Belém. Celebramos o já e o ainda não. Já celebramos o Natal do Senhor, que veio, se fez homem, anunciou o reino de Deus, morreu na cruz, ressuscitou, subiu aos céus, está sentado à direita do Pai. Então, ainda não já significa ele já veio.
e por isso podemos celebrar o Natal. Mas o ainda não, na espera da vinda de Jesus, quando virá para julgar vivos e mortos e nos fazer participar da eternidade. A antífona de entrada é tirada do Salmo 24, 25, versículo de 1 a 3. É um salmo que canta o pedido de perdão e auxílio. É um salmo do pós-exílio da Babilônia. Com o salmista, a igreja em assembleia clama: a vós, meu Deus, eleva minha alma e confia em vós. É um ato de confiança, de entrega da igreja orante a Deus Pai. Continua: que eu não seja envergonhado, nem se riam de mim os meus inimigos, pois não será desiludido quem em vós espera. Pois a confiança se lança todo na esperança de que a igreja orante não está abandonada, nem entregue aos inimigos. A primeira leitura é tirada do profeta Isaías, capítulo 63, versículo 16 a 17, versículo 19, capítulo 64, versículo 2 a 7. Esta parte de Isaías vem chamado de terceiro Isaías, e foi escrito no período do pós-exílio da Babilônia, que encontramos nos capítulos 56 a 66. A primeira leitura é uma releitura da história. Porque o povo eleito está passando por tanto sofrimento, quem é o culpado? Deus ou o povo? Por que Deus permitiu tal sofrimento a seu povo? No primeiro momento, o povo aclama Javé, Deus, como Pai. Embora os patriarcas são também chamados de pais, mas não podem agir ao longo da história, só Deus pode. O povo aclama Deus como Redentor, Goel. Reconhece Javé como vingador de sangue de seu povo, que faz a justiça. A profissão de fé expressa a confiança que o povo de Israel tem de Deus, Pai, Redentor e Eterno. A pergunta é feita: como Deus pode consentir com que Israel passe por tudo isso? Afirmam Deus como culpado do próprio pecado do povo, endurecendo o coração do seu povo. Aqui tiram a responsabilidade de seus atos e responsabilizam Javé. Eles não conseguem entender a dureza interior de seus corações e lamentam que estão sofrendo, acreditando ser Deus o autor dessa força superior a seu povo. Segue uma profunda confissão de fé em Deus, único e incomparável. Deus ajuda aquele que espera e pratica a justiça. O próprio Javé Deus vem ao encontro daquele que pratica a justiça, daqueles que recordam de Javé e sua aliança. Agora o povo confessa seu pecado. A história muda. Assume então agora o povo a sua responsabilidade. Deus não é culpado por aquilo que eles vivem. O que eles vivem é escolha deles, porque foram eles que romperam com a aliança. A consciência do erro, do pecado, que não busca culpados, mas assumem o que realmente fizeram. O pecado é mancha que provoca repugnância e profana, que contagia o ser humano por dentro. O pecado abate o homem, afastando-o de Deus. O abandono de Deus, o povo de Israel foi deixado nas mãos dos inimigos por sua própria culpa. Mesmo reconhecendo o erro, assumindo os atos de afastar de Deus, confiante, o povo de Israel professa que Javé é seu pai e é Deus, como aquele oleiro que modela o seu povo. O povo eleito é obra de Javé. Esta leitura no tempo do Advento nos prepara a tomar consciência de nossos pecados, não encontrar culpados, mas assumir a própria culpa, acreditar que Deus é Pai e nosso Redentor é eterno, confiar nele, buscar nele a reconciliação, deixar-se ser modelado por ele, autor
de toda obra, porque somos dele. O salmo responsorial é o Salmo 79 e 80. É uma prece pela restauração de Israel. É um salmo do presídio da Babilônia. O refrão é tirado do versículo 8. É uma súplica do salmista. Expressa a confiança na ajuda de Javé Deus, que restaura a nação. O salmista implora que Deus venha em socorro do povo, trazendo salvação. A primeira estrofe é tirada dos versículos 2a, c e 3b. A súplica se dirige a Javé, pastor de Israel, para que se volte a seu povo, escutando que ele se manifeste com seu poder, trazendo a seu povo a salvação. A segunda estrofe é tirada dos versículos 15 e 16. Novo pedido dirigido a Deus para proteger Israel, a vinha que Deus tirou do Egito e plantou na terra prometida. A terceira estrofe é tirada dos versículos 18 e 19. O povo intercede em favor do rei protegido, que reina em Jerusalém. Será mantido em súplicas e louvores no templo santo o agradecimento que eles farão por Javé, porque Javé é reconhecido como aquele que é o Deus, Israel, seu povo. A segunda leitura é tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 3 a 9. Paulo coloca à disposição da comunidade de Corinto, sustentado pela fé, à espera da revelação de nosso Senhor Jesus Cristo na parousia. Paulo inicia com uma saudação em grego, graça, e em hebraico, paz, shalom, que vem de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. A ação de graças de Paulo é uma ação dirigida à igreja de Corinto, diante da graça que o próprio Deus Pai concedeu em Jesus Cristo, que enriqueceu a todos na palavra anunciada e no conhecimento da fé. A expectativa da revelação final de Cristo é sustentada pela esperança, fazendo a igreja de Corinto perseverar num comportamento moral irrepreensível. Este Deus Salvador e Pai é fiel, e foi Ele que chamou a igreja de Corinto à comunhão plena com Jesus, o Filho de Deus. Pois sem a ajuda de Deus é impossível ficarmos firmes até o fim. A graça divina antecede ao nosso ato de fé, nos acompanha na vida e nos conduz até a perseverança final. O Evangelho é tirado de São Marcos, capítulo 13, do versículo 33 a 37. Ninguém sabe quando será a volta de Cristo Jesus. Este mistério pertence ao Pai e somente a Ele. Vemos no início dos Atos dos Apóstolos Jesus afirmando: não cabe a vocês saber os tempos e as datas, horas, que o Pai reservou à sua própria autoridade. Atos capítulo 1, versículo 7. A atitude do cristão é estar em advento, em espera. Por isso Jesus alerta: ficai atentos, cuidado, vigiai. Devemos estar vigilantes, mas não podemos nos encontrar dormindo. O homem da parábola é Jesus, que partiu para este lugar do estrangeiro, que partiu para o estrangeiro. Esse que se partiu para o estrangeiro é Jesus, que está sentado à direita do Pai, e deixou a sua casa, a igreja, sob as responsabilidades de seus empregados, servos, apóstolos e discípulos, confiando uma tarefa, uma missão de anunciar o Evangelho. E mandou que os apóstolos, discípulos, ficassem atentos, vigiando, velando, na espera da volta do homem, do patrão, que deve voltar, deve retornar. O dono da casa, Jesus, vem, isto é, retornará. A vigília refere aos soldados que ficam na torre
e na torre vigiam a cidade. Se tiver alguma ameaça, eles tocam as trombetas, avisam a cidade, as pessoas entram dentro das muralhas da cidade, fecham-se os portões e a cidade se defende. Então, a vigília refere, então, aos soldados que ficam na torre e vigiam a cidade. Casa, igreja. A cidade é a casa, a igreja. E refere à troca de soldados. À tarde, 18 a 21, à meia-noite, 21 a 24, de madrugada, 24 às 3 da manhã, e ao amanhecer, de 3 às 6 da manhã. Horários de vigias. Como não se sabe quando ele voltará, se deve estar atento, vigiando. O advento, espera da volta de Jesus Cristo, é o tema do texto que acabamos de escutar. A antífona de comunhão é tirada do Salmo 84, 85, versículo 13. A igreja comungante confia e sabe que o Senhor nos dará tudo o que é bom. Nos dá seu próprio Filho presente e vivo na Eucaristia. E a nossa terra nos dará suas colheitas, resultado da vivência e pregação da igreja. Este salmo é uma prece da restauração de Israel e é do período do pós-exílio da Babilônia. Este é o comentário que nós ouvimos. É um comentário que nos chama à vigilância, a reconhecer nossos pecados, a reconhecer que somos necessitados da graça, uma graça que nos antecede, uma graça que nos acompanha e que nos conduz à perseverança final. É esta a realidade, do já e do ainda não. Já presente, celebramos a realidade de Cristo que se fez homem no meio de nós, o Natal que vamos celebrar. Mas também o ainda não, na expectativa daquele que virá. E por isso devemos estar vigilantes, atentos, sem jamais perder a esperança. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.